Boa tarde, minha gente. Este é mais um programa para reconhecer uma obra social de grande importância no panorama português e até da lusofonia, que já tem anos e anos de existência. E estamos agora a comemorar precisamente 65 anos da morte do grande obreiro desta obra, o nosso saudoso Pai Américo. E para nos falar da sua obra e de quem foi o Pai Américo, temos o nosso amigo Padre Mendes, que nos está a falar de Miranda do Corvo. Boa tarde, Padre Manuel. Queira nos dizer quem é, como é que chegou à vocação que abraçou, como é que descobriu que queria ser sacerdote e já agora como é que chegou à Casa do Gaiato. Muito boa tarde, Sr. Américo Azevedo e todos aqueles que nos escutam e nos veem com os olhos de Deus neste momento. Saúde para todos e também uma prece especial por aqueles que sofrem neste momento também em todo o mundo e também em Portugal. Agradeço este amável convite, que foi uma grande surpresa, mas há uma regra que diz falar com Deus sempre, falar dos outros pouco e bem e falar de nós nunca. Ora bem, como é que eu vou sair daqui? Diríamos nós, vou sair de forma airosa. Por uma questão de educação, vou dizer o meu nome completo, que os meus queridos pais me deram no batismo, Manuel António, depois de família, dos Santos Carvalho Mendes. Portanto, eu sou filho de Júlio Mendes e de Emília de Oliveira Santos. Meu pai foi e é gaiato da eternidade para sempre, não é? A minha querida mãe está connosco, felizmente. E então, somos uma família cristã, que se alargou depois à igreja e também diríamos nós ao mundo, não é? Somos 5 irmãos, felizmente, muito unidos. E então, com a idade que eu tenho, já não estou longe, diríamos nós, de chegar aos 60, não é? Tenho 59 anos, feitos há pouco tempo, mas apenas 21 anos de padre, de ordenação de presbítero. Eu não diria que, como o Pai Américo, o que está para trás são anos perdidos. Então, neste momento, não falando muito de mim, ou quase nada, eu fui ordenado presbítero padre no ano 2000. Fui ordenado nesse ano jubilar e é evidente que a vocação nasce sempre no ventre materno, não é? Desde a nossa concepção, que Deus já nos conhecia. A reminiscência mais antiga que eu tenho é de estar no Porto com 12 anos e me lembrar disso. Não é? Entretanto, fui ordenado padre só com 38 anos. Só tenho pena de ser tão tarde, mas a resposta foi tardia, a vocação foi mais cedo, como eu disse. E avançando um bocadinho mais, durante estes anos que precederam a minha ordenação, entrei pela mão do Sr. Dom Júlio Tavares Rebimbas, arcebispo do Porto, também pela mão do Sr. Dom Gabriel de Sousa, tantos amigos, familiares, pessoas que rezaram por mim, e acabei depois por ser enviado, e durante esses anos também de formação que tive no Seminário de Bom Pastor, muito simpático, muito agradável, aquele ar puro, e também no Seminário Maior de Nossa Senhora da Conceição. Até agradeço também a oportunidade para lembrar todos os mestres, formadores que já partiram da Diocese do Porto, da nossa querida Diocese do Porto, que não vou agora enumerar, mas são tantos que já estão na casa do Pai. Então, finalmente, depois da ordenação, eu estive em várias comunidades cristãs, como diácono e como padre estive em Santo Tirso, estive na zona de Lousada até como pároco, e fui enviado depois para a obra do Padre Américo, pelo bispo que me ordenou, o Sr. Dom Armindo Lopes Coelho. Estive já em várias casas, estive em Paço de Sousa, estive no Calvário, estou aqui em Miranda do Corvo, que é na Diocese de Coimbra, há vários anos. E durante estes anos, como colaborador da obra do Padre Américo, evidentemente que o serviço fundamental é sempre o serviço aos pobres, não é?
e pobres, podemos utilizar o termo, pobres de afetos, pobres de bens materiais, pobres de regras, pobres de saúde, etc. E note que acabei por me deslocar a uma zona deste país para visitar, para me encontrar com pessoas que em extrema necessidade e para, com certeza, receber dessas pessoas o que elas têm para nos dar. Porque nós somos padres e somos cristãos, porque isto de ser padre não é um super batismo. É um sacramento, mas somos todos batizados e amigos de Jesus em qualquer vocação, em qualquer estado de vida. Então, durante estes anos, temos estado mais próximo na obra da obra do Padre Américo, nestas comunidades que referi na Diocese do Porto e aqui na Diocese de Coimbra, além dos doentes também, que também estive no Calvário, temos estado mais próximo, evidentemente, de crianças e adolescentes que vivem situações, os seus familiares, situações de desagregação familiar, de necessidades, vêm dos países africanos de língua oficial portuguesa, que precisam de serem legalizados, de terem acompanhamento na escola, a nível médico também, e formamos comunidades, e nesta onde é o meu encontro, ao serviço, formamos comunidades que podemos designar famílias na verdadeira acessão da palavra. O Pai Américo dizia que todo o regresso a Nazaré é progresso social cristão. É fundamental criar um espírito de família, mas com base numa vida centrada em Jesus Cristo. Por isso o Pai Américo falava que a vida religiosa, a vida espiritual é fundamental nas casas do Gaiato e noutras comunidades da obra da Rua. Então aqui chegamos ao fundador, não é? Que felizmente Padre Américo Monteiro de Aguiar foi declarado venerável no dia 11 de dezembro de 2019 pelo Papa Francisco, e foi uma notícia muito agradável, porque também é outra das nossas missões, da missão que me foi incumbida pelo Sr. António Francisco dos Santos, foi precisamente essa, na postulação, na vice-postulação da causa de beatificação. Aliás, o Sr. António Francisco falava que era importante implorar de Deus a sua beatificação e canonização para que a sua presença e a sua bênção se afirmem mais claramente em nós e na sua vida e missão encontremos o exemplo a seguir. Já agora aproveito para fazer memória deste grande bispo da Diocese do Porto, que eu costumo dizer que partiu para o céu sem nos avisar. Os amigos às vezes fazem destas coisas. O Dom António Francisco era o bispo dos pobres. Aliás, antes de partir, pouco tempo antes, escrevemos um cartãozinho sobre a questão da causa de beatificação. É importante apresentar à Igreja, embora já esteja canonizado, como se diz comumente no coração do povo, um modelo do nosso tempo. Ainda há dias, e a propósito das comemorações ou celebrações dos 65 anos do passamento da morte de Pai Américo, que decorreram no Porto, em Campo, onde teve o acidente em julho, e depois em Coimbra, onde tinha sido ordenado. É interessante verificarmos que faz hoje anos, precisamente, da ordenação presbiteral do Padre Américo Monteiro de Aguiar. Esta coincidência foi no dia 28 de julho de 1929. Também já celebramos os 90 anos da sua ordenação. Por isso ele assinava, e creio que se poderá ver até em alguns cartazes e em alguns livros, em algumas publicações, Padre Américo assinava com P. Américo, ponto de exclamação, ponto de admiração. Foi um dia de muita alegria para ele e também para nós, porque, e disse bem o Sr. Américo Azevedo no princípio, sem o Pai Américo nós não estávamos aqui a falar. É evidente. E agora uma notazita de rodapé pessoal. Foi ele que acolheu o meu querido pai, Júlio, precisamente na Segunda Guerra Mundial, em 1943, proveniente do Alentejo de Elvas, precisamente na casa onde eu me encontro. Estas coincidências são sinais de Deus, não é? Exatamente. Mal sabia eu que vinha cá malhar com os ossos, não é?
Ora bem, e é com muito gosto que vamos servindo a Igreja, em nome do Bispo, e também em comunhão com os padres da obra da rua, desta equipa sacerdotal, pronto, diríamos nós, que coordena, que são os pais de família, a importância de um padre, de um pai numa comunidade. Não se concebe uma casa do Gaiato, o Calvário, uma comunidade da obra da rua, sem um pai, não é? Sem um pai e uma mãe, evidentemente, também, não é? Sim, sim. Porquê? Porque é um dos sinais negativos do nosso tempo, é esta orfandade de muitas pessoas. É a orfandade das crianças e dos adolescentes e também a solidão dos mais velhinhos, não é? E dos que estão doentes. Por isso também felicito o programa por abrir, por rasgar os seus horizontes e tirar da solidão muitas pessoas que o possam ver e ouvir. Esta obra, Padre Manuel, esta obra da rua, que você abraça com tanto amor e dedicação, tem... que é uma obra da Igreja. É uma obra da Igreja. É uma obra da rua, evidentemente, foi na rua que o pai Américo ia dizer, ganhou a vida, também na rua e nos becos e nos tugúrios. Mas para tirar da rua e para promover e para colocar em ambientes saudáveis, ambientes verdes, os filhos da desventura e os pobres. Sim, mas aí em Coimbra, neste momento, qual é o número de rapazes que vocês acolhem? Ora bem, nós neste momento, nós temos, não importa tanto o número, não é? Nesta altura, sim. Porque alguns estão em processo de autonomia, não é? De autonomização e vários... Graças a Deus. Pois, graças a Deus. Vários completaram este ano o 12º ano, sim. Cursos profissionais, regressaram às suas famílias. O projeto de vida, diríamos nós, maioritário, é o regresso à sua família biológica. Nós temos de trabalhar muitas famílias para eles se encontrarem nas suas próprias famílias e nós somos todos fidalgos, isto é, somos todos filhos de algo. Portanto, ou a mãe, ou o pai, ou alguém, exceto se o rapaz ou se o jovem depois resolver constituir a família, que este ano é muito mais, este ano e nos próximos anos, um jovem com 18, 19 anos ainda não está preparado para constituir uma família, portanto não tem autonomia total. Sim. Isto para dizer o quê? Portanto, os jovens que vão deixando, que se vão autonomizando, vão, evidentemente, procurar, autonomizando-se, procurar serem pessoas válidas na sociedade. Para isso, a Casa do Gaiato e esta e as outras comunidades procuram dar-lhe o essencial. As ferramentas. As ferramentas. É muito importante que eles tenham alguma solidez de princípios. Eu começo até pelo princípio básico, não é? Que é Deus que os tem que orientar no seu caminho, não é o diabo. Não é? Porque é que de manhã, antes do pequeno almoço, se reza a oração da manhã? Porque Deus é que o pão que nós comemos, que as pessoas nos dão, deve ser abençoado, como Jesus fez na Eucaristia. Porque é que nós rezamos o Pai Américo rezava ao terço o rosário todos os dias? É uma razão muito simples. Porque é que temos a Eucaristia Dominical, a Santa Missa, também, e nos dias santos e festas de guarda? A importância de Jesus eucarístico também para eles, não é? E depois é evidente que eles são batizados, fazem a primeira comunhão, seguem o seu caminho. A importância também da oração da noite, fazer um exame de consciência. Ora, Deus no princípio e no fim de tudo. Depois é também o essencial. Pregar a estômagos vazios não dá. Pai Américo escreveu no Pão dos Pobres, nesse livro belíssimo, que são recolhas de textos do Correio de Coimbra, embora mais tarde depois tenha surgido o jornal O Gaiato, que é como que a bandeira que nós até apelamos às pessoas que o leiam de forma digital ou em papel. O Pai Américo escreveu no Pão dos Pobres que o Evangelho entra pelo estômago.
uma refeição completa, nutricionalmente equilibrada. Também a participação nas obrigações e nas tarefas domésticas. A escola, o estudo, as atividades desportivas, a música, a catequese, viver ao ar livre, o desporto, a piscina, a agricultura, a pecuária, cuidar dos animais, tudo isso é importante. E os rapazes, as crianças e adolescentes, acabam por gostar de viver em comunidade. Sabemos que hoje as famílias são muito pouco numerosas, muito reduzidas. Sim, sim, E sim. eles gostam muito uns dos outros, não é? Com as suas diferenças de idades e clubísticas e de gostos. Por exemplo, eles neste momento devem estar ali em cima, à sombra, depois de algum tempo na sala de estudo, a jogar ao Berlim. Não é? Estás a ver? Daí eu ter perguntado quantos Quem é rapazes que tem irmãos para jogar ao Berlim desta hora? agora quase ninguém tem, não é? E Daí quem é eu que ter... pode estar no jardim a jogar ao Berlim? Eles podem. Pois, Padre Manuel, daí eu ter perguntado quantos rapazes vocês têm em média aí agora, porque também nas famílias são poucos, não é? As crianças Pois. não são. Aqui nós não entramos em números, não é? Sim, sim. Nós não vamos entrar em números, até por uma questão de proteção de dados neste Sim, sim, momento. sim, 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 sim. Não vamos entrar em números, vamos entrar em pessoas. Além do que eu referi, tem que haver um grupo de colaboradores em várias áreas, não é? Uma senhora que também coordena a vida da casa em termos domésticos, em termos maternos, e outras pessoas noutras áreas, em termos de ensino e noutros serviços, contabilidade, jurídico, etc. E a importância também, temos muito próximo o belíssimo Hospital Pediátrico de Coimbra. Ora, nós, para termos um trabalho de qualidade, não importa termos muitas pessoas, muitos rapazes, não. Vamos procurando fazer, diríamos nós, pouco e bem, não é? E fazer pouco e bem é o que, diríamos nós, é a nossa meta. Já vai longe o tempo das casas do Gaiato terem 100 rapazes, Eu 80, recordo-me 90. disso, eu recordo-me disso. Pois, mas para se fazer um trabalho de qualidade no tempo de hoje, um acompanhamento mais personalizado e mais pessoal, quer dizer que esteja em causa o trabalho anterior, pelo contrário. Né? Pelo contrário, as famílias eram numerosas, os pedidos eram muitos, portanto, para termos algum trabalho com algum, diríamos nós, com alguma qualidade, com algum jeito, não convém haver muitas crianças e adolescentes no mesmo espaço e por isso vamos, diríamos nós, tendo uma meta que nunca ultrapasse os 30, 40, nunca pode ser muito por aí, para que possamos conhecê-los a todos pelo nome. Hoje há muitas envolvências e muitas burocracias ou burocracias, não sei, não é? Que são precisas de ser ultrapassadas, embora eu tenha a dizer bem dos serviços sociais que vão fazendo o seu trabalho a todos os níveis. Não vou agora nomear quais são esses serviços, Sim, sim, sim. porque as pessoas com quem nós contactamos, isso das escolas, dos hospitais e de outros serviços oficiais, procuram também que os rapazes sejam cidadãos de pleno direito, como os outros. Padre Manuel, Tem a felicidade de viver numa família com mais irmãos. Padre Manuel, se o padre Zé Américo tivesse nascido neste século, nestes dias que vivemos, ele teria fundado esta obra ou teria fundado outra? Estou a pôr uma suposição que se calhar é difícil de imaginar. Não lhe sei responder a essa pergunta. Pai Américo foi uma figura do seu tempo. Era de Aliás, tempo dele, não é? foi dito pelo padre José Ramos, e estamos plenamente de acordo, nisso há uma certa coincidência nossa, foi o maior místico português do século XX. Místico não é uma pessoa, um visionário no sentido negativo. Ele foi, de facto, um visionário no sentido positivo, que viu os sinais dos tempos. Era a fome, era a pobreza, no sentido da miséria, não era a pobreza voluntária, porque ele foi franciscano, felizmente. Aliás, teve um grande bispo, Dom Rafael da Assunção, que o ouviu, que o escutou em Moçambique, naqueles 16 anos que ele lá esteve, portanto, ele queria combater com as armas do amor, da justiça, da caridade,
e queria denunciar as injustiças, mas fazendo algo. E ao fazer algo, fez o que era importante no seu tempo. Havia muitas crianças, no tempo da Segunda Guerra Mundial, havia muitas crianças nas ruas. Relativamente às meninas, as congregações religiosas, várias, cuidavam delas, não é? Embora ele, curiosamente, até foi assistente do Refúgio da Rainha Santa, das Irmãs do Bom Pastor, que é uma congregação muito louvável, por exemplo, havia as Caritas dos Pobres, em Coimbra, e ele era um homem que conhecia o bem que se fazia também à sua volta, Padre Américo, acabou por fundar uma obra de rapazes para rapazes pelos rapazes, precisamente dada a tamanha orfandade. Aliás, ele falou no primeiro congresso de pediatria que houve em Portugal, nos anos 50. Né? E não só verifiquemos que o problema dos doentes incuráveis foi um problema com que ele se debateu logo desde o início do seu ministério presbiteral e como seminarista, as pessoas doentes, leprosas, com cancerosas, portanto, ele acabou também por, nos últimos anos da sua vida terrena, fundar o Calvário, a Casa do Gato de Beira também, e antes, a questão de uma casa digna para todos, não é? Aqueles cantinhos de terreno que iam dando, que iam fazendo casinhas, propriedade das fábricas das igrejas, e que poderiam ser novamente uma parte deles restauradas e arranjadas, e para, até em termos arquitetónicos, patrimónios pobres, foi um grande sinal no seu tempo. É evidente, e também depois da sua morte, a expansão para a África, não é? Ora, imaginamos nós a miséria que vai por África em países tão ricos. Evidentemente que neste tempo nós sabemos que há outras, diríamos nós, outras necessidades deste tempo, mas estes pilares penso que se mantêm atuais. Não é? Sim. O apelo à família, não é? O apelo às casas do gaiato, até o apoio ao estudo de muitas rapazes e muitas jovens. As casas do gaiato também podem promover muitos jovens, por exemplo, nesta área da escolaridade. Não é? Hoje os pais podem estar longe das suas pátrias, não é? E às vezes têm também os filhos problemas de saúde, e é esta mão que se vai estendendo aos africanos que vêm para Portugal em condições, diríamos nós, difíceis. Não será e não continua a ser o problema dos doentes incuráveis e das pessoas com limitações, não continua a ser um problema muito atual e de todos os tempos, não é? Já no tempo de Jesus era, não é? Vai ser sempre. Pobres sempre os três convosco, não é? Sim. Ora, o Calvário é uma obra perfeitamente atual. O apoio às famílias que desejam, evidentemente, construir a sua casa. Portanto, o património dos pobres, a autoconstrução. A visita. O Pai Américo dizia que gostaria muito de ter mais tempo para a visita aos pobres, até numa linha vicentina, do Beato Antoine Ferreira e Ozanam, de Paris. Aquele apelo, vamos aos pobres. Não é? Nós não vamos aos pobres como coitadinhos, vamos aos pobres como nossos irmãos para recebermos deles uma imagem de Jesus Cristo. Um Jesus Cristo que é crucificado, mas que tem que ser ressuscitado, para que as pessoas tenham cara de gente sábia. Ora, então não é bonito, e hoje há vários grupos, movimentos, e a Igreja, felizmente, é plural, até nos seus carismas, mas mantém-se atual esta visita, este encontro. Pronto, ontem tivemos mais outra oportunidade de nos encontrarmos com crianças que, evidentemente, têm situações difíceis, aqui em Portugal, deslocámos-nos daqui do nosso lugar. Portanto, não podemos viver, eu ia dizer, no nosso casulo, no nosso mosteiro, embora eu gostasse muito de ser cartucho, não é? Do silêncio, não é? Mas o silêncio, para nós, no silêncio como as águas profundas, para que no silêncio possamos depois dar-nos aos outros, não é? A necessidade que nós temos do silêncio. Não é? E por isso,
tendo silêncio também, evidentemente, para que os rapazes possam escutar os chilrear dos passarinhos, etc. Até, diríamos nós, as suas alegrias dos futebols e dos berlindes. Ora, isto é importante dar às nossas crianças, adolescentes e jovens, que porventura em situações às vezes temporárias, não é? Nem todos os pais, sabemos hoje que a desagregação familiar infelizmente tem aumentado, não é? Porque é que chamaram ao Padre Américo pai, não é? Depois da sua morte, há testemunhos que nos deixam perfeitamente em lágrimas, não é? Perdi o meu pai. Ora, nós conhecemos muitas pessoas, muitas crianças, adolescentes e jovens que nunca mal estiveram com os seus pais, não é? E se nós procurarmos darmos razões de viver a eles para que não se sintam uns revoltados, mas integrados na sociedade e que possam construir à sua volta, com os seus estudos, com a sua formação cristã, possam construir um mundo melhor. Padre Manuel, como é que se sentiu quando foi chamado para ficar à frente de um projeto como este da obra do Pai Américo? Eu digo que é mais um serviço, não é? Noutros serviços para os quais fui enviado pelo meu bispo, seu padre da Diocese do Porto. Nós, aliás, os padres da obra da rua somos padres diocesanos, não é? Sim, sim. Às ordens do nosso bispo, não é? Quando fui nomeado, vim, evidentemente, que eu costumo dizer que sou padre de clínica geral. Se alguma especialidade eu tenho, é medicina geral e familiar, não é? Claro. A especialidade provavelmente que nos está mais próxima, não é? Não é que seja um bom para-raios, mas nós não fazemos tudo sozinhos, é impossível. Sim, sim. É graças a Deus. Mas não receou não poder estar à altura das exigências de uma obra tão grande e tão fecunda? Ouça, todos nós temos medo. O Papa João Paulo II diz, não tenhais medo, e aos jovens, não é? Maria também, não tenhas medo. Evidentemente que nós somos todos medrosos. Uhum. Porquê? Porque temos receio, às vezes, que os filhos das trevas, porventura, nos façam a todos sofrer. Jesus também não queria sofrer, não é? O Pai Américo também sofreu muito nos últimos anos da sua vida. Né? Ele, às vezes, até escrevia cartas como sendo o dilacerado. Há dias bons, dias maus, dias difíceis, certos momentos que nós sabemos que acontecem a todas as pessoas, mas quando nos entregamos a uma causa destas, temos todos medos, todos receios. Todos nós até temos medo da morte, não é? Temos medo do sofrimento e, porventura, podemos não chorar para fora, mas choramos também para dentro, não é? E, às vezes, o medo que nós temos é que os rapazes, aqueles filhos que nós vamos criando, não estejam à altura, diríamos nós, dos desafios deste tempo, que são belíssimos, não é? Esta era digital, quem é que imaginava estar a esta hora a falar com o nosso amigo, não é? Desta forma, e depois poder ser visto e ouvido por todo o mundo. É um tempo extraordinário, não é? Sim, desde a nossa infância, desde os anos 60, não é? Desde a guerra colonial, todos estes anos foram passando, isto foi com uma velocidade. Ora, temos receio que, porventura, não se valorize a família. Que eles não estejam preparados para uma vida conjugal, para uma vida familiar. Que os valores éticos, que os valores morais, no sentido de que eles possam saber distinguir o bem do mal. No sentido de que nós estejamos a criar filhos para uma sociedade em que o homem é lobo do outro homem, não é irmão do outro homem. Gostaríamos que todos tivessem sucesso, é evidente. Não é? Aliás, neste caso, eu vou um bocado parafrasear algumas pessoas. Os filhos atuais do nosso querido Pai Américo correm o perigo de chegarem a este mundo e encontrarem um mundo diferente daquilo a que foram habituados, estando eles a viver uma obra
que lhes ensina a ser homens totais, homens de corpo inteiro, de alma, de espírito. Eles vivem integrados na sociedade como os outros. Mas não sofrem um bocado desse choque, porque os princípios que eles vivem aí na casa do gaiato são princípios, digamos, bem mais dignos. Eu não queria usar este palavra, mas não tenho outra melhor. Chegam cá fora e os desafios às vezes são tão terríveis. Eles passam a maior parte do tempo nas escolas, não é? Sim, Sofrem os benefícios e os malefícios do do nosso tempo. mundo, não é? Pois, como lhe digo, vivem em uma família mais numerosa que os colegas deles. Tem essa Agora, sorte. eles têm que sentir sempre segurança, uma retaguarda que os apoia. E nós, a cada passo, estamos em contacto com rapazes que saíram, que apresentam as suas necessidades. Não é? Há essa ligação constante. A maturidade neste tempo, podemos dizer que é um bocadinho mais, diríamos nós, deslocado para mais tarde. O pai Américo, com 14 anos, e já nos o terá dito, quando fez, por volta dos 11 anos, porque ele nasceu em 1887, no dia 23 de outubro, na paróquia do Salvador de Galegos. Aliás, a minha homenagem a essa querida comunidade cristã, no qual o Pai Américo tem raiz e a Paço de Sousa, uma terra beneditina, não é? Sim. Terras beneditinas. O Pai Américo, com 14 anos, tinha dito à mãe que queria ser padre, queria ser feliz. Até se colocou a hipótese do Colégio das Missões em Sernache do Bom Jardim, que não é longe daqui. Porque ele já tinha um irmão, Padre José, um grande historiador do Conselho Penafiel, que tinha estado na Índia. Ele tinha um irmão que era padre. Era o Benjamim de 8 irmãos, não é? E o pai Américo, com essa idade, depois vai trabalhar para o Porto com 15 anos para uma loja de ferragens na Rua Mouzinho da Silveira. Nós hoje não podemos pôr um rapaz a trabalhar com 15 anos numa loja de ferragens. O tempo é outro. Ele adquiriu uma maturidade muito mais cedo. Claro. Portanto, ao entrar no seminário episcopal de Coimbra, pela mão de um grande bispo, Dom Manuel Luís Coelho da Silva, que até era de Mostelo Penafiel, que o recebeu, e ter estado no convento franciscano de Vilarinho da Ramalhosa, Pai Américo, com aqueles anos de trabalho em Moçambique, para onde foi, como despachante, no Xinde, em Lourenço Marques, foi adquirindo uma maturidade e uma cultura, e até mas uma preparação, uma bagagem, que lhe abriu horizontes. Ele viajou de barco, muitas vezes, não é? Ele até falava muito no célebre desastre do Titanic, em que o barco onde ele viajava recebeu um SOS de Titanic. Ora, estudou, por exemplo, em duas belíssimas escolas, o Colégio de Nossa Senhora do Carmo em Penafiel, estudou no Colégio de Santa Quitéria em Felgueiras, dos Padres Vicentinos. Ele ouviu falar de São Vicente de Paulo. Ele, no Porto, terá sido carismado pelo célebre bispo, o venerável Dom António Barroso. Ora, é evidente que, nessa altura, mais de 100 anos depois, o mundo deu tantas voltas, tantas guerras, a velocidade do mundo é tão grande, mas permanecem estes valores, para aqueles que são cristãos e que gostam de viver na verdade e na justiça, permanecem os valores fundamentais, não é, da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana, da promoção da dignidade da pessoa humana. Não importa a sua condição, o estado de saúde, o Pai Américo queria promover os últimos, queria colocá-los no seu lugar, e os últimos foram os preferidos de Jesus. Vejamos aquele retábulo que está em Paço de Sousa, aqueles azulejos, não é? O que fizestes ao mais pequenino dos meus irmãos, a mim o fizeste. Ele quis ficar ali, naquela campa rasa, onde ficaram os seus restos humanos, depois de serem trasladados, 5 anos depois, porque ele faleceu, partiu no dia 16 de julho de 1956, dia de Nossa Senhora do Carmo. Ele quis ficar ali, olhar para São Francisco de Assis, na presença também da Imaculada Conceição. Ora, a formação cristã que os seus queridos pais deram, Ramiro e Teresa, e a catequista e outros, a formação cristã que eles teve, foi fundamental no facto de ele ter encontrado a estrela da felicidade da sua vida. Embora tenha partido mais cedo, com 68 anos, depois desse assim infausto acidente de automóvel em São Martinho de Campo. Porque ele faleceu no Hospital Geral de Santo António. Infelizmente, este ano não foi possível lá celebrar a Eucaristia, onde ele terá falecido.
Mas a formação cristã é que foi fundamental para ele ser um homem, um padre e este apóstolo dos pobres, um gigante da caridade. Ora, nós Para temos quem que não dar aos conhece, rapazes. para quem não conhece a geografia portuguesa, São Martinho do Campo em São Tirso. Não, São Em Martinho Valongo. do Campo Valongo, Valongo, onde ok. felizmente está o postulador, é pároco, Sim, sim. também há essa, onde é pároco o seu padre, Dr. João Pedro Bizarro, que é o postulador da causa de beatificação, Sim, sim. que é pároco neste momento, onde celebramos também uma Eucaristia aqui no Porto. Também no Porto ia haver essa oportunidade, mas devido à pandemia não foi possível. Mas aqui em Coimbra, por exemplo, o Sr. Dom Virgílio presidiu uma Eucaristia no dia 17, e o padre José Ramos, que é pároco da Diocese, falou do Pai Américo Misto. Ora, falar do Pai Américo, falar do Padre Américo, do venerável Pai Américo, sem falar da sua amizade, do seu amor a Jesus Cristo, é pobre. Ele só amou os outros como um rosto de Jesus Cristo crucificado que ele queria ressuscitar. Ora, nós temos que incutir no sentido positivo, temos que sugerir, lançar nestas comunidades o amor a Deus. Eu às vezes digo na brincadeira, eu já ficava todo contente se vocês, quando saíssem daqui, se soubessem benzer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É evidente que já era uma grande alegria, que se lembrassem de Deus. Porque se nós nos lembrarmos de Deus, Deus nunca se esquece de nós. Mas se nos lembrarmos de Deus todos os dias, evidentemente que não desanimamos e não sentimos medo, como falou há bocadinho, não sentimos medo, diríamos nós, das agruras, das tempestades da vida. Padre Manuel, há uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Todos nós sabemos que qualquer padre que abrace, como você está a abraçar a obra do Pai Américo, é um padre que tem muitos filhos, porque ter filho não é só gerar, é precisamente aquilo que muitas vezes nós fazemos, que é ajudar a ser homens, a crescerem, a conhecerem Jesus, a conhecerem tudo o que há no mundo. Como é para um padre como você, ainda jovem, tem apenas mais um ano que eu, ter abraçado durante estes anos todos tantos filhos que não são do seu sangue, mas é quase como se fosse. Ora bem, a paternidade não é estritamente biológica, não é? Pois não, é muito mais que isso. Muito mais que isso, e, portanto, é curioso como é que de Padre Américo, o Sr. António Ferreira Gomes falava desta evolução fonética e semântica da Pai Américo. Na nossa obra, e não só, o nome é Pai. É evidente que nós não excluímos, e pelo contrário, cada vez se cultiva mais esta ligação dos rapazes aos seus pais biológicos. Não é? Sim, sim. Saber quem é o seu pai e a sua mãe. Não é? Não fazemos concorrência. Agora, não fazemos concorrência nesse aspecto. Colocar cada um no seu lugar. Não é? Sim, sim, também não somos avós, não é? Portanto, embora o venerável Sr. Padre Telmo Ferraz, pronto, já diríamos nós, já é uma figura encantadora. Com 90 e tal anos, não é? Pois, com 95, creio eu. E não só, e outros sacerdotes também da obra, com idades mais avançadas. Mas neste momento temos uma equipa bastante jovem, felizmente, vários padres que vieram, não é? Isto para dizer o quê? A paternidade de um padre que está numa casa da obra de rua e também numa comunidade cristã, como pastor, a figura do pastor. Eu penso que é a melhor figura sacerdotal, de presbítero, não é? Que vai à procura da ovelha que anda perdida. Evidente, se nós nos preocupamos mais, é precisamente com aqueles que falham, que andam transviados, que não cumprem, etc. Chamá-los ao redil. Por isso temos aqui um rebanho de ovelhas. A importância deles perceberem. Há dias houve 3 ovelhas que estavam mais debilitadas e que teve que se dar umas injeções com vitaminas, e eles perceberem a importância de estar próximos também dos que estão em mais necessidade. Não é? E agora já estão mais gordinhas, estão mais simpáticas, não é? Comem melhor, não há tanta concorrência. Ora, a paternidade de um padre, de um presbítero, de um sacerdote, de um pastor na Igreja Católica, que nós amamos muito, não é?
Eu estou como o Pai Américo, não é? Sou da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, onde espero morrer. Não é? Esta paternidade é uma paternidade que deve ser abraçada na maior das liberdades. Das liberdades e com o coração aberto ao mundo. Não é? Nós sempre vivemos no meio, eu ia dizer, da rapaziada, no meio, ia dizer, do barulho, não é? Portanto, sempre vivemos no meio da tropa fandanga, como dizia a mãe do Pai Américo aos seus filhos, que eram tantos, a Dona Teresa Ferreira Rodrigues, e aí vem a tropa fandanga quando vinha dos campos, daquelas terras bonitas de galegos, não é? Paço de Sousa. Ora, esta tropa fandanga, na qual nós encontramos o ser do nosso ministério, esta tropa fandanga não nos dá muitas folgas. E por isso, como vivemos com eles, não é? E para eles, também, como a senhora e com outros colaboradores, vivemos com eles e para eles, para que eles também possam encontrar o seu caminho. Ora, é um belo exemplo de paternidade na Igreja. Não, Padre Manuel, eu já ia lhe chamar Pai Manuel também, porque Padre e Pai, traduzido, Padre dá Pai também, dá Pastor, dá toda essa conjugação muitíssima de figuras muito ricas que a Igreja tem. Você, nesta altura da sua vida de sacerdote, se recuasse no tempo, você já disse que foi pena não ter sido ordenado, mas tomado a decisão de abraçar a educação mais cedo, mas se voltasse atrás no tempo, abraçaria com todo o amor como está a abraçar todo este projeto, toda esta obra como agora está a fazer? Eu abracei e abraço a obra que é a obra da Igreja, não é? Da Igreja, claro. Porque nós sentimos-nos bem como membros da Santa Igreja. E é a Igreja que nós amamos. Mas nem sempre é fácil, pois não, nem sempre é fácil. Há um texto muito bonito do Pai Américo que eu peço licença para ler precisamente por isto. O Pai Américo gostava que dissessem que nós somos dos bispos e que somos da Igreja. Não andamos aqui e nós por conta de outrem. Sim, sim. Padre Américo escreveu assim: admiremos a Igreja, alegremos-nos com a Santa Madre Igreja, como é chamada desde os primórdios. Quem é que prende? Quem afeiçoa? Só Cristo Jesus e a sua fundação, a Igreja. Que ninguém, pois, se enamore e exalte a sua obra. Ele não gostava que a obra que fosse chamada do Padre Américo. Pois, falar sim, amar, viver a Igreja, ela é o resumo. Ora, é uma obra da Igreja. Estamos em nome da Igreja, enquanto for preciso, como padres diocesanos, em missão especial. Por isso, estamos enquanto a Santa Mãe Igreja nos mandar. Pois, mas não é fácil sempre aceitarmos aquilo que a Santa Madre Igreja nos pede. Isto também acontece com os padres. Não há serviços melhores nem piores. A dignidade, dignidade não vem, diríamos nós, da qualidade do serviço, no sentido de que, se nós estamos, eu posso dizer, a limpar, estamos a pegar numas fraldas, é tão digno como estar a escrever para o jornal O Gaiato, não é? Portanto, se estamos com um rapaz que está a cuidar de uma ovelha, a dignidade é a mesma. A dignidade vem da paz de consciência e não do serviço. O Pai Américo, quando foi frade em Vilarinho de la Ramalhosa, em Tui, na Galiza, houve um frade que estava a fazer assim um trabalho esquisito e ele disse ao Pai Américo, ele nunca se esqueceu, para fazer sempre qualquer serviço, qualquer trabalho, por amor a Deus. Ora, e por amor à Igreja. Temos que o fazer. Embora nem sempre é fácil aceitar as penas do purgatório cá na Terra, não é? Todos nós queremos fugir ao sofrimento. Não queremos fazer e sofrer. Mas o Padre Júlio, o Padre Júlio, não, o Padre Manuel. Júlio era o meu pai, felizmente. Sim. Porque ele está sempre vivo, sempre. até como um grande jornalista e vicentino. Sim, mas também é muito belo cuidar das penas dos outros, não é? Nós é que precisamos deles.
Pois é. Curiosamente, pois, nós é que precisamos deles para nos salvar, porque os outros, como imagem de Jesus Cristo, são motivo também para nós deixarmos o nosso egoísmo e o nosso lugar sentado e para nos levantarmos e pormos uma toalha à cintura, não é? E levarmos-lhes os pés. Quantas vezes, às vezes, tenho que apertar aqui nos cordões? Algum rapazito? Isso, agora apertas tu. Pois, mas e tens que dar 2 nós para isso não. É evidente. Quando a gente está a tentar dar um jeito aos cordões de um rapaz, não é? Estamos um pouco a fazer como fez Jesus. Ele ainda não sabe apertar bem os cordões. Não é? Nós, às vezes, precisamos de apertar bem, solidificarmos-nos bem em Jesus, que é o centro da nossa vida como padres, nesta amizade com Cristo. Senão é tudo vazio. É? Sentimos-nos vazios e Jesus, podemos vê-lo a cara daqueles todos que estão à nossa volta. Não é? Padre Manuel, mas no meio de tudo pode ser vazio, as suas palavras encheram-nos o coração e este programa foi muito riquíssimo por tudo aquilo que se dignou partilhar connosco. Claro que por intermédio de Deus que está por trás de tudo, mas foi a sua voz que aqui esteve. Eu quero agradecer imenso, a não ser que o Padre Manuel tenha algo mais para dizer que não tenha ficado aqui frisado e que seja importante, porque senão ia dar Só uma terminado. palavrita final, Sim, fico sim. a rezar por si. Eu Já agora, agradeço imenso. e já agora também lembremos-nos todos uns dos outros. Sim, sim. Porque é como Moisés. Quando Moisés levantava os braços, o povo vencia. Se nós levantarmos os braços em sinal de louvor, cuidando da criação, cuidando dos que estão à nossa volta, é evidente que a vida, a qualidade de vida neste belíssimo planeta será melhor. E não passa só, evidentemente, mas passa muito também pela qualidade dos rios, das terras, do ar, mas passa pela qualidade da relação entre as pessoas. Se as pessoas se respeitarem, se as pessoas procurarem fazer um bocadinho, fazer um bocadinho de bem à sua volta, nem que seja escutar alguém, e foi este o caso que teve a gentileza de me escutar, agradeço muito e fico a rezar por si, e também é médico, é verdade. Sou médico, sim senhor. Fico a rezar por si. Se nós tivermos esta possibilidade de escutarmos alguém, nem que seja um bocadinho, o mundo será sempre melhor. Não é amanhã, é hoje. Olha, eu é que agradeço imenso a sua disponibilidade, porque era muito importante para mim, acredito, que viesse mais alguém, e já veio o Padre Júlio também, aqui da obra do... A quem cumprimento como responsável principal da obra. Sim, sim. Agora veio você, haverá de vir pessoas voluntárias que colaboram com a casa, com a obra do Calvário também. Vamos ter aqui um ciclo de algumas pessoas que vão dar testemunhos, mas eu queria tê-lo aqui porque tive algumas referências que me indicaram como alguém que tinha muito a acrescentar à história que tem sido contada do Pai Américo, e é verdade, eu senti isso. Agradeço imenso porque, como Américo que sou, e eu gosto do meu nome quando soube que havia alguém, ou alguém antes de mim, que honrou este nome que tinha sido dado, que é o Pai Américo, Aguiar, Monteiro Aguiar. Já agora, as iniciais do seu nome é o verbo, é ama, não é? E eu posso dizer que continuo, ao fim destes anos todos, a procurar investigar e conhecer melhor o verdadeiro Padre Américo, Pai Américo, para que a sua vida seja uma vida mais conhecida e certos aspectos da sua vida mais desconhecidos venham a público no bom sentido. Isto é, sim. Quem foi o verdadeiro Padre Américo, Pai Américo? Sem invenções, sem confusões. Sim, sim. Foi um padre que marcou o nosso tempo e que Deus queira que um dia, vamos rezar para isso, seja beatificado e apresentado como modelo de sacerdote de padre ao serviço dos pobres na Igreja. Eu tenho fé que sim, porque estamos no caminho certo para a Igreja olhar para os mais frágeis, para os mais pobres, com o olhar de Jesus, porque durante muitos anos parece que a Igreja está um bocado
a olhar de lado, não era olhar de lado, mas com um olhar de travesso para a fragilidade humana. Agora parece que está Não, com há um muita olhar coisa, há muitas, diríamos nós, há muito bem que se faz no mundo que de não é, pessoas da igreja que que não não é é conhecido. conhecido. Exatamente. Por Exatamente. isso, qualquer afirmação que possamos fazer, nem todo o bem que se faz, e grande parte do bem que se faz É conhecido. na igreja e por outras pessoas, não vem à luz do dia. Não, não me Quantas importa muito bem. pessoas, quantas pessoas nos hospitais, nos estabelecimentos prisionais, em missões especiais em zonas difíceis do mundo, quem está na linha da frente são pessoas às vezes consagradas, pessoas com matriz cristã e não só. Por isso, a igreja somos todos nós, Sim, sim. batizados aqueles que desejam, e também é bom e é importante conhecer a verdadeira história da igreja. E acho que sim. Sim, sim. Os seus momentos, que não, a igreja, quando está junto dos últimos, está como Jesus a quis. E nestes 2000 anos de história, sabemos que houve sempre alguém na igreja que procurou marcar o seu tempo. São Francisco de Assis Exatamente. é um belíssimo exemplo. Portanto, há muito trabalho na igreja que é feito e que foi feito ao longo dos 2000 anos que não foi conhecido e até nós, na nossa área, quantas pessoas cuidam dos pobres e que ninguém sabe. É verdade. É verdade. E isso é a riqueza que temos, é fazer sem que se saiba, sem que se mostre. Porque basta que Deus veja, não é? Basta que Deus conheça. Padre Manuel, Deus sabe o que você é, conhece melhor que ninguém. Ficamos a conhecer um bocadinho de si e daquilo que você tem dedicado do seu tempo a esta causa tão bonita. Quero dizer-lhe que seria bom poder contar consigo muito tempo à frente dos destinos de que a Igreja o mandatou, de que a Igreja o incumbiu, com saúde, com força, porque o Pai Américo estará, de certeza, também lá no céu, a contemplá-lo e a venerá-lo, a olhar por si também com o seu amor. Padre Manuel, Com muito licença, o Pai Mérito tinha obrigado. uma frase. O Pai Mérito tinha uma frase, desculpe interromper, que é a Sim, seguinte: sim, eu quero os meus filhos no paraíso. Todos nós, é o nosso lugar de eleição para todos, sem exceção. Deve ser o paraíso já, por isso. aqui e agora. E há de ser, se Deus quiser, e já está a ser por muitos de nós, né? Nós é que temos que fazer também por isso. Padre Manuel, eu agradeço todo este tempo que nos dedicou, até porque no seu olhar olhou para um frágil como eu e não esteve com reticências para conceder este tempo a um frágil como eu, porque eu sou instrumento para você poder chegar a outras pessoas que queiram conhecer melhor a obra do Padre Américo, que no fundo não é mais do que, nem menos do que parte da obra de Deus. Muito obrigado, bem-aja e muita força para continuar a trabalhar como tem trabalhado até agora. Bem-haja e também um grande abraço e ficamos a rezar por si. Obrigado. Este foi mais um programa Vocações e Missões.